Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago e esta é mais uma aula do grupo de estudos para maratonas de programação e hoje a temática é árvore geradora mínima. O que vem a ser uma árvore geradora mínima? É um subconjunto de arestas em um grafo que você tenha, um grafo ponderado, que conecta todos os vértices deste grafo formando nenhum ciclo e com o peso total mínimo possível. Ou seja, temos esse grafo com todas as arestas, né, considerando todas as arestas, e esses vértices aqui, certo? Então, qual é o mínimo de arestas que eu consigo utilizar com o menor custo para manter todos esses vértices conectados, né? Tipo, por exemplo, de um eu posso chegar a todos os vértices, de zero eu posso chegar a todos os vértices, utilizando um caminho com menor custo. Então, para montar a árvore geradora mínima, foram utilizadas estas arestas demarcadas em amarelo, que é a aresta aqui de 1 a 0 utilizando 8, 0 a 2 utilizando 5, 2 a 4 utilizando 10 e de 4 a 3 utilizando 7. Esta é a árvore geradora mínima, que é o subgrafo, né, contendo as arestas de menor custo, que fazem com que todo, todo par de vértices seja possível de alcançar, certo? Então, como eu posso formar essa árvore, né? Um algoritmo que a gente pode utilizar é o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Kruskal, ele constrói a árvore geradora mínima utilizando aresta por aresta e vamos supor, né? Você tem lá todas as arestas deste grafo em uma lista, né? Então você ordena essa lista e a cada aresta que você for analisar após a ordenação, você adiciona a aresta, né, nesse grafo de resposta, desde que essa aresta não crie um ciclo no seu grafo. Então, por exemplo, ó, vamos analisar aqui, ó, este grafo aqui mesmo que a gente teve ali no exemplo, certo? Então, vamos fazer a lista de arestas deles, né? Então, deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, uma aresta, por exemplo, de 0 a 2, gastando 5, certo? Deixa eu diminuir essa letra aqui, ó. Cadê? Vamos colocar aqui, ó, média e uma fonte preta. Então, beleza. Então, eu tenho de 0 a 2 gastando 5. Temos de 1 a 0, ou 0 a 1, né? Considerando bidirecional, gastando 8. Tenho de 1 a 2 ali, gastando 9. Eu tenho de 1 a 3, gastando 11. Eu tenho de 2 a 3, né, gastando 15. Temos ali de 2 a 4, gastando 10. E de 3 a 4, gastando 7, certo? Essas são todas as arestas que a gente tem. Então, qual é o próximo passo depois dessa lista de arestas? É ordenar de acordo com o peso, né? Que é a parte aqui da direita. Então, vamos ordenar, né? O 5 já é o menor, então passamos o 7 para cá. E depois 8, 9, depois esse 10 aqui. Então, temos aqui, certo? A lista ordenada. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas, 7 arestas aqui, certo? Então, vamos começar a moldar o nosso grafo, né? Então, vamos desenhar aqui, né? Cada vértice. Temos aqui o vértice 0. Temos aqui. Então, o vértice 1. Temos aqui nosso vértice 2. Temos aqui nosso vértice 3. E aqui nosso vértice 4. Então, beleza. Então, qual é o próximo passo? Percorrer essa lista de arestas ordenadas e adicionar as arestas desde que elas não formem um ciclo, certo? Então, primeiramente temos essa aresta 0 e 2.
eu consigo adicionar ela aqui nesse gráfico que eu estou desenhando sem formar ciclo? Consigo. Então, temos aqui essa aresta selecionada. Então, essa aqui já foi, né? Isso aqui a gente já analisou. Então, beleza. Agora aqui, 3 e 4, eu consigo adicionar nesse gráfico sem formar um ciclo? Consigo. Então, eu consigo adicionar aqui, certo? Consigo adicionar no meu grafo e já marco que eu já vi ela. Beleza. Então agora 1 e 0. Eu consigo adicionar sem formar ciclo? Eu consigo. Então vamos adicionar aqui, certo? E marcamos que a gente já viu, certo? Assim criou. Esqueci de mudar a cor, mas cadê? Vamos alterar, ó. Vermelho. Beleza. Então agora é 1 e 2. 1 e 2 eu consigo adicionar sem formar ciclo? Ó? Eu não consigo. Então eu não adiciono. Porque se eu adicionar essa aresta, ela forma um ciclo. Então eu não adiciono. E já considerei o 9, certo? 2 e 4 eu consigo adicionar sem formar ciclo? Eu consigo. Certo? Então aqui eu adiciono. Certo? Então beleza. 1 e 3 eu consigo adicionar sem formar ciclo? Ó? Eu não consigo. Formo o ciclo quando eu adiciono. Certo? E 2 e 3 eu adiciono sem formar ciclo? Não. Porque eu adicionando 2 e 3 forma mais outro ciclo. Então, após percorrer toda a lista de aresta, toda a lista de aresta ordenada, eu chego à conclusão de que essa é a minha árvore geradora mínima. E qual é o custo dela? O custo aqui que eu tenho total, né, da árvore geradora mínima, basta só somar os pesos das arestas, né? Que no caso seria 8 mais 5 mais 10 mais 7, que seria o total de 7 mais 10, 17, 22, 30, certo? Então, esse seria o custo total, certo? Então, agora aqui, né, vamos resolver aqui um problema no Bcrowd, no qual a gente pode aplicar, né, o algoritmo de Kruskal. Então, temos aqui, ó, este problema, estradas escuras, que diz o seguinte: aqui, ó, neste dia se pensa muito em economia, mesmo em Byteland. Para reduzir custos operacionais, o governo de Byteland decidiu otimizar a iluminação das estradas. Até agora, todas as rotas eram iluminadas durante toda a noite, que custava $1 de Byteland por metro a cada dia. Para economizar, eles decidiram não iluminar mais todas as estradas e desligar a iluminação de algumas delas. Para ter certeza que os habitantes de Byteland continuem a se sentir seguros, eles querem otimizar o sistema de tal forma que após desligar a iluminação de algumas estradas à noite, sempre existirá algum caminho iluminado de qualquer junção de Byteland para qualquer outra junção. Qual é a quantidade máxima de dinheiro que o governo de Byteland pode economizar sem fazer os habitantes se sentirem inseguros? Então, após assim a leitura desse noticiado, a gente claramente vê que é um problema de geradora mínima. Por quê? Porque se quer cortar as arestas e deixar somente as arestas que satisfazem a junção, né, de qualquer par de vértices e tendo o menor custo possível. Que a partir do menor custo possível você vê quanto você vai economizar em relação ao gráfico como um todo original, certo? Então vamos lá, ó. Então vamos aqui analisar as entradas. Então aqui tem, ó, os inteiros mn, que são m o número de junções e n o número de estradas, né? Então m é os vértices, n é as arestas. E segue em n conjunto de três valores, que especifica aqui, ó, a estrada bidirecional que tenha z metros, né? Que conforme anunciado, para cada metro eu gasto $1, né? Então é equivalente ali. Então, aqui é o tamanho total das estradas em cada caso de teste é menor do que 2 a 31. Então, o que isso quer dizer?
Então, o tamanho total de todas as estradas, então quer dizer que se eu somar todo o valor, né, do tamanho das estradas, né, que elas formam, não ultrapassa 2,31. Então a gente pode utilizar int, eu acredito, tranquilamente. Então, beleza. Então, abrindo aqui o arquivo, né, de template, como que eu posso fazer o algoritmo, né, de Kruskal, né? Vocês notaram que, né, a gente tem que ter o primeiro lado do trabalho de ver quando o vértice, né, quando adicionar uma aresta, se ela forma um ciclo ou não. E como eu vejo isso, né? A gente pode utilizar uma estrutura chamada Union Find, que ela define três operações que eu posso fazer em relação a como é que fala? Em relação a essa junção de vértices e verificar quando a adição de uma aresta pode formar um ciclo, certo? Então, o que eu faço, né? Qual é a minha quantia máxima de vértices aqui, ó? Eu tenho isso aqui, né? 200 mil, certo? Então, eu posso definir aqui o seguinte, ó. Vamos fazer um vetor aqui de componentes, né? Que é a nomenclatura aqui do Union Find. Só para ter garantia de memória, eu vou colocar uns 10 aqui a mais. Que é isso. Então, o que eu faço, né? Eu tenho que inicializar esse meu vetor, certo? Então, eu posso fazer uma função void, né? Init, que faz o seguinte, né? A gente pode inicializar todos, mas vamos inicializar só os que a gente precisa, que é basicamente um for, int igual a zero e menor do que minha quantia de vértices e mais, que eu faço o seguinte, que o comp de i é igual a ele mesmo. O que que eu digo com isso? Que cada vértice ali, cada nó, tá solitário no momento, que que tipo tá num conjunto que ele é o mandante, por assim dizer, e só tá ele, né? Tipo, o nó 1 tá no componente 1, o nó 2 tá no componente 2 e assim sucessivamente. E com isso eu indico que eles estão solitários, né, por assim dizer. Aí a próxima operação que a gente define, né, depois de inicializar, é o find. E o que seria o find, ó? Então eu queria procurar com o find, né? Eu quero procurar qual é o componente de um determinado vértice U. Que como que eu vejo se ele qual é o componente dele, né? O componente representa o nó representante do componente dele. Eu vejo o seguinte, ó. Se o componente de U for igual a U, quer dizer que ele é meio que o líder desse componente e que esse componente é o componente dele. Então eu retorno ele. Aí, caso contrário, se esse vértice, né, não for o dono do próprio componente dele, eu faço o seguinte: eu retorno que o componente, né, do meu U vai ser igual ao find do meu pai de U, por assim dizer. Porque a gente vai ver ali mais pra frente que existe um operador de união. E o que você faz no operador de união? Você fala que um vértice vai para um componente do outro, certo? Aí com isso, meio que você tem que atualizar esses esse vetor de componentes para ter um caminho mais curto. Porque, por exemplo, se eu falo que o meu componente V agora vai, vai ser o U, né? Tipo, eu falo que o componente qual o meu nó V pertence agora é o comandado pelo U. E depois eu faço uma associação de, o componente, o W, agora vai, o componente W vai estar dentro do componente de U. Então, isso reduz esse caminho, porque deixa eu reexplicar a lógica assim do Kruskal, ó. Por exemplo, ó, cadê? Cadê esse calidral? Tá aqui.
Então, temos aqui o seguinte, né? A gente imagina que no começo a gente tem componentes separados, certo? Aqui, ó, temos aqui, ó, um solitário, o zero aqui solitário, o 2 solitário. Temos aqui também o 4 solitário e o 3 solitário, certo? E cada um no seu componente. Então, no momento que eu analiso esse vértice aqui, ó, por exemplo, o primeiro aqui, o 0, 2 e o 5, eu faço a união entre eles, né, por meio da aresta, e por conta deles estarem unidos, eles formam um único componente, entendeu? E eu falo que, por exemplo, ó, o componente. Cadê? Eu falo que após a união, então, o componente, né, do nó 2 é igual a zero, certo? Que, no caso, eu tenho que escolher um mandante, né? Ou o mandante pode ser o zero ou pode ser o 2. Eu posso fazer tanto isso quanto isso, né? Mas eu altero somente um para identificar que, ó, esse é o componente do cara após a junção, certo? Mas no futuro, você vai ver que, por exemplo, ó, no nosso código, talvez, por exemplo, ó, aqui temos aqui o 3 e o 4 vai dar certo, mas temos aqui este 2 e 4, né, que a gente utiliza, né? A gente esse 2 e 4, né, vai estar aqui, ó. Eu vou ter feito essa ligação aqui com 3 e 4, né? Mas aí eu vou ter que ligar assim, dois componentes que têm dois vértices, sabe? E com isso, só vou ter uma condição, eu só vou alterar o componente de um desses nós. Eu não vou alterar o componente de todos, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou acessar o nó 3, o componente dele vai ser o 4, mas o componente do 4 vai ser o 2. Então, eu vou ter que fazer uma escalada neste grafo. Aí, com isso, a escalada é proposta aqui pela essa recursividade aqui da função find. Porque enquanto for diferente, vai escalando o representante dos componentes até no momento que eu acho o componente pai de todos, por assim dizer, o nó que representa aquele componente que é o pai de todos, e faço a alteração, certo? Faço a atribuição aqui. Então, beleza. Então, agora, qual é o nosso último operação? É o union, que vai ser um void, um union comp, que eu vou ter dois vértices, né? O int u e o int v, certo? Onde eu tenho que achar qual é o representante de cada vértice, né? Então, para achar o representante de cada componente de cada vértice, eu utilizo o find, certo? E como que eu detecto o ciclo ali na união? Eu tenho que verificar se o U... Não, no caso, não precisa. No caso, na união, eu já só vou unir automaticamente. A verificação se forma um ciclo ou não, eu vou fazer dentro do código. Então, eu vou ter comp de v igual a U, certo? Então, agora, como que eu prossigo com o Crucible para resolver este problema? Eu faço o seguinte, ó, vamos conferir lá no bcrowd, ó, rever que o problema pede. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho que ler os inteiros nm, certo? Inteiro mn, nessa ordem. Temos aqui, então, sim, m, não, mzinho, nzinho. E, com isso, após isso, eu leio o quê? Eu leio as arestas e os pesos delas, certo? Ah, mas só que no caso, ó, conferindo aqui, ó, tem mais de um caso de teste, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos declarar o... Vamos aqui, ó, remodelar aqui primeiro, ó. Remodelar aqui o problema, já que tem várias entradas. Temos aqui, ó, então, while sem m, n, e eu tenho que... Os dois têm que ser diferentes de zero, então eu posso fazer isso daqui, certo? Então, a partir disso, né, eu declaro o meu vetor de componentes.
que vai ser a quantia de nós. Então, quantos nós eu tenho aqui no meu problema? Eu tenho m nós e n arestas, certo? Então, temos aqui, ó, um m nós. Então, beleza. Então, eu prefiro, no caso, fazer um vector de int comp m. Então, beleza. E eu já faço a atribuição aqui no for aqui dentro do while mesmo, não tem problema. Então, vamos retirar aqui essa função init. Então, agora como a gente declara o vetor de componentes ali, então a gente tem que passar esse vetor de componentes como parâmetro aqui para essas duas funções, certo? Então, vamos fazer a passagem de parâmetros aqui, ó. Então, beleza. Então, agora vem o vetor de arestas, né? Então, como eu faço um vetor de arestas, né? Eu tenho que utilizar, então, a minha aresta é representada por 3 inteiros, né? É um inteiro x, um inteiro y, um inteiro... Deixa eu ver, um inteiro z, né? Que é uma estrada bidirecional entre os x e y com 0. Então, eu posso fazer um struct aqui, ó. Então, eu tenho um int x, y e z, por exemplo. Aí, qual vai ser o nome do meu struct? Vai ser ed, né? Uma aresta. Então, eu tenho um vector de ed, que é minhas edges, certo? Então, eu vou ter um int x, y e z, que eu vou verificar, né? Aqui, ó. No caso, esse aqui é m, né? Que é o meu número de vértices. E depois eu vou ter ler minhas arestas, né? Minhas arestas são n. Certo? Então, temos n. Vamos receber aqui, ó, x, y e z. E vamos colocar no nosso vetor, né? Que vai ser o x, o y e o z. Então, beleza. Se a gente executar aqui, ó, a gente vai ver que, ó, no match function to call find. É que no caso eu tenho que, como eu tô recursivando aqui, eu tenho que passar esse comp aqui, porque tem que passar o vetor de componente de novo. Aí aqui também há o mesmo problema, né? Tô executando só para ver se o código no momento tá certo. Ai, que estranho. O que será que deve estar acontecendo? Aqui, ó, vamos tentar fazer de outra forma, então, ó, vamos passar aqui, ó, um n, e eu posso falar aqui, ó, edges de i vai ser igual a isso daqui, certo? Então vamos ver o que se dá certo. Aí deu. Então, beleza, tudo certo. Então, agora temos o seguinte, né? Agora a gente tem que fazer a construção do nosso grafo, né? Com Kruskal. Então, agora vem a parte da ordenação, né? Que a gente tem aqui, ó, edges.begin, edges.end e isso, né? Para ordenar. E agora a gente quer a nossa resposta, né? A nossa resposta começa sempre como 0, né? E a gente vai somando. Então a gente percorre, né, as nossas arestas, né? Então a gente tem, né, x, y e z para cada aresta, né, dentro da nossa lista. E a gente faz a verificação, né? Se o
o U tiver no componente diferente do que o V, né? Se o U tiver num componente diferente que o V, então eu vou adicionar Z na minha resposta, né? Que é metros. E eu faço a união entre os dois componentes, né? O U e o V. No caso, eu estou esquecendo, né, de passar o meu vetor de componentes, né? Eu tenho que repassar, certo? Então aqui estamos aqui certinho, certo? Mas só que tem um critério, né? Ele quer saber a quantia que ele pode economizar, certo? Então, como seria essa economia? Então, eu posso fazer uma variável aqui, ó, total, né? Que começa com zero. E esse total, eu vou sempre somar com o z das minhas arestas, né? Eu vou decrementar só para deixar o index 0 indexado aqui. Senão eu esqueço. Eu acredito que só precisa dessa parte aqui mesmo. Então, beleza. Uma questão que eu acho que a gente tem que é a seguinte. Quando a gente ordena as arestas, utilizando struct, o struct vai levar em consideração a primeira posição, depois a segunda e a terceira. Então, como a gente quer ordenar pelo custo, o z vem aqui primeiro. Beleza? Então, vamos aqui alterar. Então, temos aqui, ó, z. E por fim, aqui temos também mais um z. Então, beleza. Então, aqui depois de somar tudo e ter a minha resposta aqui de custo, né? Vamos colocar custo aqui. Né? Minha economia vai ser então igual ao total menos o custo que eu tenho para a árvore geradora mínima. Então vamos fazer o teste. Então temos aqui, ó, find U não, né? Eu tenho que verificar se o x e o y estão no mesmo componente. Caso estejam, eu uno eles. No match operator, mas onde eu comparo? Eu comparo aqui, né? Então eu pensava que daria para fazer pro struct, mas não é possível. Então vamos fazer um type def pair de int pair int, que a gente faz o seguinte. Então esse aqui vai ser pi, né? Para representar não pi, né? Que são 3 inteiros. Então o que eu faço? Aqui, ó. Temos aqui o nosso vetor de edge, né? Temos esse pi. E eu falo que edge z é igual a meu z e isso daqui, certo? Aí agora na hora que eu desestruturo eu tenho um edge, né? E o meu z. E eu agora posso desestruturar essa aresta falando que ela é xy, né? Então vamos verificar se assim funciona, né? Que a ordenação de par vai certinho. Então beleza. Então agora a gente copia aqui essa input, né? Que o resultado é para dar 51, certo? Houve algum problema ali com a leitura? Então vamos conferir o que deve estar acontecendo. Então, n. O que será que está acontecendo com a leitura? Qual que deve ser o problema? Temos ali então, ó, 11 estradas, certo? Então, o que pode estar acontecendo? Eu descobri o problema. É que, no caso, a entrada já é zero indexada. Então assim, como a entrada de aresta já é zero indexada, a gente não precisa decrementar isso daqui. E isso que está fazendo
a lógica dá errado porque a gente está inserindo uma posição -1 que não existe. Então, enfim. Vamos agora fazer o teste aqui. Estranho. Ué. Por que ainda continua assim? Ah, na verdade o erro tá sendo meu aqui mesmo, ó, que eu tô... Coloquei 2 sims. Então, vamos lá. Agora deve dar certo, ó. Então vamos aqui copiar. E colar. Deu 51, certo? Que é a nossa economia mesmo. Então vamos aqui enviar, certo? Então cadê hidrante, 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 hidrante. Isso. Ah, carro, 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 carro. É o seguinte. Pessoal, esse problema foi aceito aqui. Eu demorei um pouco mais para resolver porque é a primeira vez que eu pego exercícios que eu ainda não fiz para resolver aqui em aula. Então aqui eu espero que seja um pouco mais dinâmico, assim, que vocês acompanhem aí a minha linha de raciocínio, né? Que assim, eu vi essa questão, eu imaginei que fosse encaixar para aula e eu tô resolvendo ela aqui pela primeira vez. Mas assim, ao final do slide tem questões aí que eu resolvi e que deram certo de passar, certo? Que cobram esse conteúdo mesmo, certo? Então aqui vamos para nossa segunda parte, que é outro algoritmo que pode ser utilizado para resolver esses problemas de árvore geradora mínima, que é o prim. E que o prim faz? Ele leva em consideração aresta por aresta, mas só que ao invés de percorrer uma lista de arestas, ele considera um vértice inicial, certo? E a partir do vértice inicial ele faz ligações utilizando uma aresta de menor peso possível que conecta um vértice que já esteja dentro da árvore. Então, como que isso funciona na verdade, ó? Ó, vamos lá conferir aqui, ó. Temos aqui, ó, o nossa árvore aqui original, certo? Nosso grafo aqui original. E queremos, por exemplo, ó, começar aqui, ó, desse vértice 0 aqui. Então, qual é a menor aresta de menor peso, né, que está ligada ao 0? É o 0 e o 2, certo? Então, eu conecto a aresta. Agora, qual é a menor aresta que está ligada aqui, ó, ligada no considerando os nós 0 e 2, né? A gente tem uma aresta com 8, com 9, com 15 e com 10, né? Então é a aresta de 8. Então, beleza. Agora, levando em consideração qual é a menor aresta, né? Assim, desde que não forme um ciclo, né? Que está conectada nesses três. Assim, a gente tem o 9, mas se a gente conectar o 9, a gente forma o ciclo, certo? E a gente não pode formar o ciclo. Então, a próxima linha do 9 é o 10, né? O 10 que está conectado a estes nós, certo? Aí agora, o que a gente tem? A gente tem a aresta de 9 que está conectada aqui, a de 11, a de 15 e a de 7. Qual que a gente pega? A de 7, certo? Que é tudo em relação aos vértices que a gente já tem conectado, entendeu? Então, com isso, a árvore que a gente tem é esta. E agora vamos aqui para outro problema, que é esse problema G de grafo, que eu também vou resolver ele pela primeira vez. Então, vamos analisar aqui junto. Este problema, assim, tem... Esse problema, essa parte que é uma historinha de criação de uma questão, vai ser esse primeiro parágrafo que a gente pode ignorar. Tá aqui, digamos que no campus da UFC, aqui em Araranguá, tem salas e entre as salas tem corredores. Esses corredores formam caminhos, conectam as salas com determinado comprimento. E por existir, né,
assim, pode existir mais de um caminho que sai de uma sala até outra, até aí tem uma surpresa, né? Que é as salas de vértice, corredores de arestas, certo? E o grafo pode possuir, possuir ciclo e as arestas são ponderadas também. Então, por algum motivo, algum aluno aqui, os dois querem passar por todas as salas do campus, começando e terminando o percurso na mesma sala sem criar nenhum ciclo no trajeto, percorrendo a menor distância possível durante todo o caminho. E é possível passar pela mesma sala ou um corredor mais de uma vez se necessário. Então, temos isso aqui, certo? Então, como que é a história, certo? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, chegamos nessa árvore geradora mínima e ele quer ir, por exemplo, sair da sala 1 e voltar, certo? Você não concorda que faz o dobro de custo da árvore geradora mínima? Porque eu vou do 1 ao 0, do 0 ao 2, 2 ao 4, 2 ao 3 e eu faço o caminho contrário. Isso para todos os casos, porque, por exemplo, vai que eu tenho aqui, ó. Eu sempre passo nas arestas duas vezes. Porque, ó, assim, eu vou aqui e chego até o 2, certo? Eu vou até o 3 e volto, até o 4 e volto. E depois eu volto o percurso. Então eu sempre passo na aresta, em cada aresta, duas vezes. Então, o que que esse problema acaba pedindo? Ele acaba pedindo que, dadas as arestas aqui, você encontre a árvore geradora mínima e, além disso, você, assim, encontrando a árvore geradora mínima, você dobre o custo da árvore geradora mínima, porque você vai passar indo e voltando, certo? Então, como que fica esse problema, né? Então, é assim, resolvendo pelo algoritmo de Prim, certo? A gente tem um, um único vetor, né? Certo? Então, cadê? Agora parando para olhar o problema aqui, ó, ele passa a, como é que fala? As arestas e os nós, mas também passa o número que está começando. Então isso é um bom indicativo para começar para utilizar o prim, sabe que você tem um vértice passando. Mas você pode até desconsiderar esse número porque para todos os casos vão ser praticamente o dobro, então você até pode desconsiderar, mas é bom que tem esse número aqui para a gente ter um pouco mais de sentido para o uso do prim, certo? Então, como que funciona no caso do prim? Ó? A gente retira isso daqui, certo? Vamos começar aqui, ó, com o vetor de adjacência utilizando esse mesmo esse mesmo pair ou não? Vamos pensar. A gente tem, não, na verdade, a gente não precisa desse pairzão gigante, a gente só precisa de um parent int, que esse parent int vai indicar para qual vértice que eu quero ir e quanto é o peso dessa aresta, certo? Mas a gente vai precisar aqui, ó, de uma lista de adjacência que vai ter quantos vértices? Vai ter 500, 500 vértices, né, no máximo. Então, vamos fazer, né, o nosso vector PI, certo? Que a gente vai ter, né, nossa matriz de adjacência, que pode ter 500, então vamos colocar 510 aqui. Então, beleza. Vamos poder apagar aqui. Agora, no nosso problema, a gente tem NM, né? N é o número de salas e M o número de corredor. Então, N e M. E sim, N e M. Com isso, a gente vai ler a nossa matriz de adjacência, né? Então, temos M arestas, né? Então, como a gente faz a ação aqui? Temos U, V e D, né? Então, temos aqui, então, U, V e D. Sem U, V, D. Aí, como que eu faço relação
no, na matriz de adjacência, eu faço o seguinte, ó. Eu falo aqui a dj ponto, não, a dj de u. Não, na verdade eu tenho que transformar isso aqui em zero indexado, né, para ficar melhor pra gente. Eu falo, ó, que eu vou colocar aqui, ó, como adjacente ao, né, uma aresta que tem custo D e ligada a V, certo? Tem que ser nessa ordem, porque quando eu for tirar, eu vou levar em consideração aqui a distância, certo? E vou ter aqui um V, né, que vai estar ligado ao vértice U. Então, beleza. Então, depois disso, como que eu faço o prim, né? Para utilizar o prim, a gente faz uso de uma priority queue, certo? Que a priority queue vai ordenar de acordo com o custo, né? As arestas que estão conectadas ali no meu componente, certo? Então, na priority queue, né, vai ser uma priority queue de pair. Então, vou ter um raider PI e um vector PI, certo? Que vai ser minha priority queue. E eu ainda também vou ter um vetor de visitados, certo? Que vai ser um vector bool visited. Eu posso dar 510 aqui também, colocar como falso. Ah, além disso eu tenho uma origem, né, para ler. Então vamos colocar a origem aqui também na leitura, né, que eu havia comentado aqui com vocês, que tem aqui, né, esta origem. Então, vamos começar então aí pela origem mesmo, certo? Então, vamos então inseri-la ela na priority queue. Então, como que eu insiro ela? Eu insiro que eu tô com, né, que eu insiro, né, uma aresta aqui de custo 0, né, que liga até o meu vértice de origem, certo? Aí eu vou decrementar aqui, né, o vértice de origem para manter 0 indexado. Né, que esse problema é um indexado mesmo, então vamos manter 0 indexado. Então, beleza. Agora eu tenho aqui minha resposta, né, que vai ser meu custo total, que vai começar como 0, certo? E agora eu tenho que percorrer essa priority queue até ela ficar vazia, que vai ser dessa forma, né? Então, eu retiro, né? Eu vou ter o meu custo e o meu vértice, né? Que eu vou inserir na priority queue, que é pq.top, pq.pop, certo? Com isso, se o vértice for um vértice que eu já visitei, eu posso desconsiderar, né? Porque eu já visitei, então isso quer dizer que eu já que se eu processar uma aresta ligada a ele, vai formar um ciclo. Então, não é levado em consideração. Agora, se eu não visitei, isso quer dizer que é uma aresta que eu vou levar em consideração para minha árvore geradora mínima. Então, eu vou ter que minha resposta vai ser mais igual ao meu W, certo? E eu tenho que marcar também como visitado, né? Que eu acabei visitando ele, certo? Com isso agora eu tenho que ver os vértices, né? As arestas, né, no caso, adjacentes a ele. Então eu faço aqui um for auto, né? Eu vou ter o meu custo do vértice V e o V, né? Dos adjacentes ao U. Eu tenho que fazer a seguinte verificação, né? Eu tenho que verificar, né, se o V não foi visitado. E caso o V não foi visitado, eu posso colocar ele na minha fila, né? Colocar a aresta na fila, né? Então, como que eu coloco? Eu coloco sempre, né, o peso da minha aresta primeiro e depois o vértice que ela tá ligada, certo? Então, aqui a gente tem a nossa resposta depois de todo esse processamento. E com isso a gente tem que printar sempre o dobro da nossa resposta. Então, temos aqui o endline. Então, beleza. Então,
Qual será que é o erro? O grader. O grader é no final, né? Não é no começo. O segundo é o vector. E o terceiro é o nosso grader. Então é esse problema. Então boa. Aqui a gente tem aqui uns casos de teste. Ó. Esse primeiro aqui tem que dar 68. E o segundo aqui tem que dar 12. Então vamos executar aqui novamente. 12. Então, beleza. A gente aqui envia. Então, ônibus. Vai. Vamos ver. O problema mais difícil é o captage. Uma coisa boa. Eita, vamos lá de novo. Nossa senhora, captage gigante. Aí. Então vamos ver se tá tudo certo. Então esse é pra ser 510 nós mesmo. E passou. Então, beleza. Então, pessoal, esta é uma primeira aula aí que eu tô testando, assim, resolver questões aí que eu nunca resolvi, pra, assim, como exemplo. Mas aqui no final do slide aí tem uma lista de exercícios para vocês que eu já resolvi e cobre este conteúdo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, assim, e tanto em relação ao algoritmo quanto a como resolve essas questões, vocês podem entrar em contato aí no grupo de estudo, viu? Então, é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu a aula pela atenção e até mais.